Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a Microsonic Cursos. Nesse vídeo eu vou estar compartilhando aqui com vocês sobre um pouquinho assim do funcionamento do sistema da Auro Moderno por dentro e do ponto de vista especificamente do aluno, né? Se você é dono de escola ou está tentando aderir ao sistema ou de repente já até aderiu e está com alguma dúvida em fazer algum procedimento, temos ou teremos aí dentro também do canal do ponto de vista também do administrador, né? Como cadastrar um aluno, alguma coisa assim. Nesse aqui eu vou estar mostrando sobre, do ponto de vista para quem é aluno, que está entrando com seu usuário e sua senha, já se matriculou em algum curso da escola e está tendo alguma dificuldade em como utilizar o sistema aqui por dentro. Mas antes, né, dizer que esse sistema tem mais de 180 opções de cursos, né, em diversas áreas aí do conhecimento. Lembrando que, como eu disse, a minha instituição é a Microsonic Cursos, para quem não conhece, e deixaremos aí no link, na descrição, também o nosso contato, o WhatsApp, para quem, digamos, quer ser aluno, né, quer fazer algum dos cursos em diversas áreas do conhecimento. No final do vídeo eu mostro um pouquinho aqui sobre as opções de cursos, né, e vamos mostrar aqui agora como que funciona o sistema, como eu disse, do ponto de vista do aluno, na hora que estiver executando as aulas. Então vamos lá. Aqui, aliás, nessa telinha aqui, né, que eu já estou com ela aberta, aqui é a tela que o aluno vai encontrar na hora que ele acessar o sistema, ou seja, esse endereço aqui, meuappdecursos.com.br, é o endereço, né, atualmente que o aluno deve digitar para que ele possa vir para esse site, né, essa plataforma aqui. Aqui ele vai colocar o número de usuário e senha dele. Quem que fornece não é a Auro Moderno, tá? Então, lembrando, a Auro Moderno ela não é uma escola de cursos, então se você quer fazer quer entrar, né, em algum dos cursos que a Auro Moderno disponibiliza, ela disponibiliza o sistema e os cursos, mas para as escolas de cursos trabalharem com seus alunos. Então, muito possivelmente, se vocês entrarem em contato com ela diretamente, ela vai informar justamente isso, que ela não trabalha com venda de cursos especificamente. Então, ela fornece esse sistema, essa plataforma para escolas. Então, certamente, se você vai ser ou já é aluno, você vai receber esse usuário e essa senha diretamente da escola na onde você se matriculou, muito possivelmente da sua região ou de algum site na internet. Então, vão te passar o usuário e a senha, você vai entrar dentro dos cursos que você foi matriculado. Então, você entrando, né, com seu usuário e a senha, você vai se deparar com uma tela semelhante a essa aqui. Claro que aqui eu estou com vários cursos abertos ao mesmo tempo, porque eu fico testando aqui os cursos, né? Mas quando o aluno entra, vão aparecer aqui para ele os cursos em que ele se matriculou. Ao passo em que ele for concluindo esses cursos, depois eles vão passando aqui para dentro da aba concluídos, e os que não foram concluídos ainda continuam aparecendo aqui até que ele conclua. Mas vamos lá, o objetivo é mostrar para o aluno como que faz as aulas aqui, né? Como é que eu faço as minhas aulas, o que é que eu tenho que fazer? Entrei no sistema, o que é que eu faço agora? Bom, certamente você vai começar por algum curso, né? O funcionamento dos cursos aqui dentro da plataforma da Auro Moderno, eles funcionam de maneira muito semelhante. Mas eu vou pegar aqui do Word 2019 para exemplificar, para fazer um teste aqui. Então, o aluno ele vai clicar, tem que entrar dentro do curso. Bom, aqui nós temos o que eu gosto de chamar de etapas, né? Então, nós temos aqui as etapas. E por que eu chamo de etapas e não de aula 1, aula 2, aula 3? Porque não tem só a aula quando o aluno clica. Então, digamos aqui, na aula 1, que eu chamo de etapa 1, o aluno clica e aqui ele vai ter a aula 1 para assistir, que de fato sempre tem que assistir as instruções da aula primeiro. Depois vem a leitura aqui da apostila, né, digital, não da apostila toda, mas referente aqui aos assuntos envolvidos na aula 1, que acabou de assistir. Então a leitura da apostila ela complementa a aula que acabou de assistir. Logo em seguida nós temos aqui passo a passo, né, que é uma atividade que, a depender do curso que o aluno esteja fazendo, ela vai ser, na maioria das vezes, prática. E aqui uma outra atividade prática também, e no final um teste. Aí sim, esse teste aqui, em sua grande maioria dos cursos, ele sempre é mais teórico, né, de marcar. Inclusive, vou até clicar nele aqui, ó, já para mostrar como é que ele é. Então tem as perguntas, o aluno tem que marcar a resposta correta. Lá no final, ele vai clicar aqui para responder teste e vai dar nota.
Quando ele atinge a nota 6, né, ou 60%, automaticamente é desbloqueado a próxima etapa, né? Aula 2 aqui no caso, com todas as suas partes ali que tem que se cumprir. Mas como eu disse, tem que assistir a aula primeiro, fazer a leitura, e assim vai seguindo. Quando termina essas 5 partes aqui e faz o teste, ele vai desbloquear essa etapa 2. Voltando a dizer, no meu aqui já estão todas desbloqueadas, porque eu fico fazendo testes aqui, né? Mas no usuário de um aluno normal, isso aqui vai aparecer tudo apagadinho, né? Tudo bloqueado, e vai sendo desbloqueado aos poucos. Mas voltando aqui dentro, que é o foco principal da aula, como que funciona essa aula, né? Então vamos entrar aqui rapidinho na aula. Aqui ele sempre pergunta se quer continuar a aula da onde parou, caso a pessoa já tenha assistido uma parte, ou se quer começar do início. No caso eu vou falar que não quero continuar para pegar do início. Então, algumas informaçõezinhas rápidas aqui para o aluno e talvez até para você que é dono de escola também, né? Instrutor ou deseja ser. Como é que funciona aqui as aulas? Bom, vai aparecer aqui uma pequena legenda com o que o professor do sistema está falando, porque nesse momento aqui está saindo o áudio, né? Tá saindo o som. Então, o aluno ele precisa colocar os fones de ouvido para não atrapalhar outro aluno que esteja ao lado. E tem aqui por escrito, né, que nem está dizendo aqui, ó, olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Word 2019. Aí ele para, como se fossem slides. Então o aluno vai clicar aqui, ó, e vai avançando. Então o que ele já disse, neste curso aprenderemos sobre o Word 2019 e suas funcionalidades. E assim o aluno vai avançando. Veja o seguinte, vai avançando, né? Ou seja, isso força o aluno a ir clicando, né? E não ficar com os braços cruzados, né? Como se fosse uma videoaula de YouTube, só prestando atenção. Então, aqui já é um ponto importante, porque o aluno tem que estar clicando, ele tem que estar se movimentando no mouse, então não fica o tempo todo parado. Segundo, Charles, ele vai ficar só clicando? Na verdade, a aula, como eu sempre falo para os meus alunos, não é para ficar só clicando, né? Até porque é uma aula. Então, se o aluno colocar na cabeça, ficar com aquela ansiedade de ficar só clicando e pensando em chegar no final, no caso, no sentido de finalizar a aula, primeiro, que a aula vai demorar muito mais de acabar, se você ficar com pressa de terminar, e segundo, que você não vai prestar atenção em nada que está sendo dito aqui. Então, é o contrário. Quanto mais lento você fizer a aula, fizer anotações, voltar até se precisar, mais você vai ficar por dentro aqui do assunto. Então a aula é para ser feita dessa maneira. Porém, eu também digo que além de ser interativo e dinâmica, as aulas, né, do sistema aqui do Ouro Moderno, eu costumo dizer que funciona também como um simulador. Por quê? Veja, nesse momento aqui agora, ele explicou sobre alguns detalhes aqui, mas ele pediu, ele deu uma ordem aqui, né? Clique em pergunte-me alguma coisa, que é essa barrazinha aqui, ó, de pesquisa. Pergunte-me alguma coisa ao lado do menu iniciar, que é essa bandeirinha aqui do Windows, para pesquisarmos pelo aplicativo do Word. Ou seja, está forçando o aluno aqui, ó, não tem mais setinha para avançar, então não é só ficar clicando e avançando. Então, mesmo ainda estando só na parte da aula, a aula funciona em alguns momentos como se fosse um simulador, forçando com que o aluno venha aqui e interaja não só aqui nessa parte, mas em outras partes aqui da tela, numa suposta tela do computador, entendeu? Porque aqui na verdade não é bem a tela do computador, né? Até porque vocês estão vendo aqui que essa barra aqui, ó, essa parte aqui é da aula que eu estou assistindo nesse momento, mas o meu computador mesmo é essa parte aqui de baixo. É tanto que se eu puxar aqui a tela, né, vocês vão ver, meu computador está aqui por trás, ó, né? Aqui é a aula. Então, até para também o aluno não confundir, isso aqui não acabar confundindo ele, né? Tipo aqui o aluno não confundir, acabar vindo aqui e clicar aqui no de baixo, né? Não se confundir. Por isso que é importante o aluno usar a tecla F11 na hora que estiver assistindo a aula. A gente sempre orienta isso aqui para os nossos alunos. Então, vou dar um F11 aqui agora para vocês verem a diferença. Vai sumir essa barra aqui de cima do meu computador, que eu não estou precisando dela no momento. E essa barra aqui de baixo também, né, a chamada barra de tarefas, para também não ficar atrapalhando e também porque eu não estou utilizando ela no momento. Então, na fileira de cima do meu teclado aí, eu pressiono a tecla F11, veja só o que é que vai acontecer. Então, olha só,
sumiu, né? Ele ainda fala aqui, ó, para sair do modo tela cheia, é só pressionar a tecla F11 novamente ou a tecla ESC. Vamos lá, então aqui, ó, para poder avançar, não vou fazer a aula toda, claro, né? Mas é só para dar um exemplo aqui. Então o aluno tem que fazer o que o sistema está pedindo, ó, tem que clicar aqui dentro e ele fala aqui, ó, agora digite a palavra Word, né? Só que sem as aspas. Então o aluno tem que vir aqui, clicar, igual eu estou fazendo aqui agora, ó, tem que escrever a palavra, né? Word, do jeitinho que ele pede. Novamente, ó, agora clique sobre o ícone do Word para abri-lo. Então o aluno vem e clica em cima. E aí ele continua explicando mais algumas coisas. É como se o aluno já estivesse abrindo o programa, já estivesse fazendo algumas coisas, mas que de uma forma orientada, né? Guiada ali pelo próprio sistema. Mas na verdade não é real, é apenas um simulador. Mas quando for realmente abrir o programa e quando for de fato, né, já valendo ali, abrir um documento em branco e fazer a atividade, o aluno já não está tão escuro, né? Ele não vai chegar assim tão sem saber ali do que está acontecendo. Então a aula é muito importante prestar atenção na aula. Aí quando ele não quer que clique aqui em alguma coisa, você vai perceber isso porque a setinha vai ficar ativa, né? Ah, onde é que é para clicar? Em lugar nenhum, ele só falou aqui, só explicou e deixou a setinha aqui para avançar. Então clica na setinha e vai avançando. Tipo aqui, novamente ele está falando sobre essa parte aqui, né? Está falando algo sobre essa parte e quando ele termina de falar, ou ele libera a setinha para avançar, ou ele bloqueia e dá ordem para você clicar ou fazer alguma coisa no suposto programa, né? Que na verdade não é o programa ainda, é uma simulação, mas é como se você já estivesse usando o programa para conhecer. Bem, é isso. Então está explicado aqui um pouquinho a parte da aula. Como eu disse, não dá para ir até o final. Vou clicar aqui em sair. Lembrando que quando a gente clica aqui em sair, para você que é aluno, né, está nos acompanhando aí vendo essa videoaula, quando você clica em sair, o sistema ele meio que grava lá exatamente até o slide que você foi. Depois, quando você entra novamente, ele vai fazer justamente essa pergunta, né? Eu já até mostrei para vocês um pouquinho antes, mas deixa eu mostrar aqui mais uma vez para ver se ele vai fazer a pergunta aqui. Mas ele faz a pergunta, né? Perguntando se você quer continuar a aula de onde parou ou se você quer começar do zero. Ele deu uma demoradazinha aqui, mas eu acho que deu para vocês entenderem ali, né? Ele grava aonde foi que vocês pararam. Para não demorar o vídeo, eu vou voltar aqui. Bom, a apostila. A parte da apostila é a apostila escrita, né? Porque existe uma apostila. Para cada curso que o aluno faz, tem a apostila do curso. Só que aqui dentro do sistema, como não é impresso, ela é separada. Então aqui, quando você clica na apostila da aula 1, da etapa 1, vai aparecer só as páginas referentes à etapa 1. Então você tem que fazer a leitura, né? Muito importante. Principalmente quando a aula não foi o suficiente para você entender alguma parte. Faz a leitura. Quando chega no final, ou mesmo antes de chegar no final, na verdade, já aparece esse botão aqui, ó, para você concluir a apostila. Aí você clica, ele conclui. E aí vai ficando verdinho, né? No meu que está aparecendo azul em alguns pontos, mas na verdade fica verde. E aí vai, ó, terminou, assistiu a aula, concluiu, fez a leitura da apostila, concluiu, vai para a parte do passo a passo. Então, como que é essa atividade prática de passo a passo? Vamos lá. Essa atividade prática de passo a passo, ele vai dizendo o que é para você fazer, só que agora valendo, né? Não é para você fazer aqui dentro do sistema. É para você fazer a mesma coisa que ele está fazendo lá no computador dele, só que agora aqui no seu computador. Então, se ele manda fazer algo como isso aqui, por exemplo, ó, clique sobre a barra de pesquisas do Windows ao lado do símbolo do Windows e digite a palavra Word. Como assim? Ficou com dúvida ainda? Ainda tem uma pequena animação. Essa animação já não tem som, não tem áudio, é só uma gravaçãozinha mostrando, né, o outro professor fazendo lá no computador dele, uma pequena filmagem, que a gente chama de animação. Então, se você clicar aqui, ó, você vai ver o professor do sistema fazendo lá no computador dele exatamente a mesma coisa que ele está pedindo para você fazer no seu. Então, assim, tá te dando a resposta, né? Raramente você não vai conseguir fazer, porque você está vendo, ó, você está vendo a seta do mouse dele lá, onde é que ele está indo, ó, aonde que ele clicou, o que é que ele está escrevendo. Então, ó,
e fica tudo separadinho. Para cada passo desse aqui, ó, é como se fosse um vídeo, né, que eles fatiaram em pequenos pedaços e você vai fazendo aos pouquinhos, né? Se clicar aqui em próximo passo, ó, a gente vai vendo a sequência. Ó, se eu clicar aqui na animação novamente, ó, ele vai pegar de onde ele parou, ó. Clicou no aplicativo do Word, o aplicativo do Word dele abriu, ó, e depois ele fez o quê? Ele vai clicar aqui na parte do documento em branco, lá no programa dele, e já vai aparecer com o programa dele aberto, eu acredito. Ó. Exatamente. Ó. Então, no passo 3, ó, ele já apareceu com o programa do Word aberto. Então, se a gente fosse fazer aqui a atividade, eu teria que fazer exatamente a mesma coisa que ele pediu, no passo 1, no 2 e no 3. E como foi que ele pediu? Ele pediu isso aqui, ó, para clicar, aliás, aqui, né, digitar a palavra Word, depois ele clicou aqui no aplicativo, depois clicou em documento em branco. O meu tá meio preto aqui, mas deixa eu mudar aqui a configuração. Aliás, aqui em contas, né? Então aqui, ó, abri o meu programa. Então aqui é o meu, ó. Esse é o meu Word, ó, do meu computador. E lá, aqui é o Word dele. Então eu continuo, vou clicando, ó, próximo passo. Posso ir clicando, não só lendo, né, mas posso ir clicando aqui para ver tudo que ele está fazendo, onde que ele está clicando. E eu vou vindo aqui no meu e vou fazendo. Então eu vou vendo aqui, ó, na internet, no sistema, a atividade e vou fazendo aqui no meu Word. Olho aqui e faço aqui. É como se aqui fosse o meu caderno e aqui fosse o quadro, né, do professor. E assim vai. Por isso que se chama atividade de passo a passo, atividade de conteúdo ou atividade de passo a passo, porque ele vai fazendo junto com você passo a passo, beleza? Mais uma vez não vou até o final porque é apenas uma pequena explicação rápida aqui. Voltando aqui na etapa 1 ainda, vamos supor que terminamos. Aí depois que você terminar, vai ficar verdinho aqui, né? Não falei, mas vai ficar verdinho ali também. Então, assistiu a aula, fez a leitura, fez a atividade de passo a passo. Aí vem a atividade de fixação. Por que duas atividades? Por que uma se chama passo a passo e a outra fixação? Por que se chama passo a passo? Vocês já entenderam. Agora, e essa aqui? Por que se chama fixação? Porque essa já não tem muita colher de chá, né? Então aqui ele só dá algumas ordens e você tem que novamente lá no seu computador, no seu programa, fazer o que ele está pedindo aqui, só que agora não tem videozinho ajudando, nenhum passo a passo. Por quê? O que é que o sistema acredita? Ele pensa assim, pô, se o aluno assistiu a aula com toda a atenção, fez a leitura da apostila, fez uma atividade de passo a passo junto com o professor lá mostrando tudo nos detalhes e realmente ele prestou atenção, se ele passou por essas 3 fases, ele acredita que agora, nessa quarta parte aqui, vamos dizer assim, o aluno consiga fazer alguma coisa só. Ah, mas mesmo assim tá difícil, eu não estou conseguindo fazer. Você vai entrar em contato com o suporte, com o seu professor da sua escola que você estuda. Assim como os meus alunos entram em contato comigo aqui quando tem alguma dúvida na atividade. Eu mando vídeos, né, extras ali, vídeos de resolução mostrando, certo? Mas é assim que funciona. Já se espera que aqui o aluno consiga apenas ver o que ele está pedindo aqui para fazer, ir lá no programa e fazer, né? E comunicar ao professor se conseguiu ou não. Então, aqui ele só pede 3 coisinhas. Vamos supor que o aluno já foi lá e já fez. Beleza, então clica aqui dizendo que concluiu. Por que tem que clicar para dizer que concluiu sempre? Para constar no sistema que você concluiu, senão o professor e a escola não tem como puxar um relatório e saber onde você está e poder lhe ajudar. Então, sempre clica dizendo que concluiu, né? Aqui tem um sistema de avaliação que você pode avaliar se você quiser, cada partezinha do curso, das aulas, enfim. Se não, basta clicar aqui em continuar sem avaliar e segue direto. Bom, e no final aquela parte do teste que eu já mostrei para vocês, né? Que é só clicar, responder o teste, se alcançar a média, vai desbloquear a próxima etapa. E assim
o aluno segue fazendo o curso dele. Quando ele terminar todas as etapas de um curso, caso o aluno tenha fechado um contrato com a instituição, com a escola, de um pacote, né, de um combo, de uma trilha ali, muito provavelmente quando ele terminar essas etapas de um curso, como eu disse, esse curso vai passar para a parte dos concluídos e ele vai iniciar as aulas dos outros cursos, né? Porque de repente você contratou 2, 3, 4 ou mais cursos, então terminou tudo isso aqui, aí começa a fazer agora as aulas de outro curso, do Excel, Windows, PowerPoint, ChatGPT, enfim, qualquer curso que seja, Photoshop, né? E aí vai. Ok, pessoal? Então, o objetivo dessa videoaula era mostrar esse sisteminha, como é que ele funciona por dentro, do ponto de vista, assim, um pouquinho mais do aluno, né? Como eu já tinha dito. Mas é claro, tenho certeza que isso de alguma maneira pode ter ajudado também algum instrutor, alguma escola de curso, alguma coisa nesse sentido, né? Então é isso. Dentro do canal a gente vai ter vídeo mostrando também como cadastrar o aluno, como gerar o usuário e senha e outras coisas importantes também, como puxar relatórios, né? Ok? E para finalizar, só mostrar aqui, né, que tem esse link. Vamos tentar deixar esse link aí na descrição do vídeo também, que é a lista geral dos cursos que tem dentro desse sistema. Ou seja, da escola onde você for se matricular, ela vai te apresentar e vai falar isso para você também. Então são mais de 180 opções de cursos, né? Se clicar aqui, a gente consegue ver a lista completa. E dentro da área de informática, tecnologia, design gráfico, programação, robótica, é o que mais tem, né? Na verdade. Então, muita coisa aqui, muita coisa mesmo, em diversas áreas do conhecimento. Aqui é nossa página no Instagram, caso vocês queiram nos seguir, né? A gente agradece. Microsonic_cursos. Tem também aqui alguns posts aqui, né, dos cursos que a gente sempre está trabalhando. E caso, como eu sempre digo, se você for aluno e quiser se inscrever, fizer sua matrícula, é só entrar em contato com a gente. Em qualquer lugar do Brasil que você estiver, entre em contato com a gente, que tenho certeza que a gente vai poder ajudar vocês também. Ok? Se puderem, deixar algum comentário também aí, que a gente está à disposição. E é isso, pessoal. Ficando por aqui, nos vemos aí na próxima videoaula.